Bem-vindo ao canal, o meu nome é Cláudia, a Mulher que Ama Livros. Hoje vou falar de livros. Vou fazer uma lista espetacular, especial. Isto porque são livros que eu li há 10 anos, em 2015, e foram muito importantes para mim. Então, vou listar 20 livros que eu li em 2015, fizeram parte do meu percurso enquanto leitora, que deixaram uma semente, que deixaram algo dentro de mim, que foram importantes para depois eu criar o meu próprio pensamento crítico, para eu analisar as obras de outra forma. Elas são referências, são obras referências para mim e algumas até para o mundo, ok? Porque são clássicos e outros não são clássicos, mas eu vou explicar e vou falar um bocadinho de cada o que é que foi, porque é que foi importante, porque é que esta obra foi importante, ok? Então, existem muitos livros aqui nesta lista que eu ainda dou por mim a pensar neles, nos momentos em que estava a lê-los. Lembro-me de alguns momentos em particular, lembro-me de como estas leituras me impactaram em 2015. Alguns autores que eu conheci em 2015 acabaram por se transformar nos meus escritores preferidos. Em 2015 eu vou-vos situar, eu tinha sido mãe em 2014, portanto o Gustavo tinha cerca de um ano. Tinha um ano, não é? Faz um ano em fevereiro. E eu li 85 livros, eu tinha este canal, tinha um blog, eu alimentava o meu blog constantemente e lia bastante e aproveitava cada momento da minha vida para ler. Então vou falar-vos de obras espetaculares, maravilhosas e vocês não podem perder, ok? Em 2015 conheço os livros de George R. Martin, A Guerra dos Tronos. Os livros tinham sido lançados em setembro de 2014 e eu li o primeiro e o segundo volume, mas em 2015 eu decido que vou fazer um desafio. Eu vou ler todos os livros, vou reler o primeiro e o segundo e vou ler todos os livros juntamente com um grupo no canal do YouTube e no meu blog. Eu juntei um grupinho e nós fizemos então uma leitura conjunta da série completa e ao fim de 10 anos ainda estamos à espera do final da série do George R. Martin. Enfim, uma fantasia que me apaixonou bastante, assim como a série, fui completamente viciada. Eu adoro estas personagens, adoro a escrita de George R. Martin e eu nunca consegui me desfazer desta série. Eu tenho os meus livros todos, estão completamente amarelados, e cheiram um bocadinho. Não cheiram por acaso, mas estão completamente amarelados, podem ver. E eu amo esta série de fantasia, uma das minhas séries de fantasia preferidas, se não a minha preferida de sempre. Portanto, George R. Martin continua a ser um dos meus escritores de fantasia preferido. Eu adoro. O Museu da Inocência, do autor Orhan Pamuk. Foi um autor que eu descobri nessa altura. É um calhamaço, um autor que eu depois quis ler mais livros e acabei por ler. E aliás eu tenho mais livros dele na estante por ler. Tenho 2 livros por ler deste autor. Nunca mais li, mas o Museu da Inocência foi um livro que me apaixonou, arrebatou. Foi um calhamaço que ainda hoje eu me lembro dele. Nós temos então um homem que é completamente apaixonado, obcecado por uma mulher e ele faz a coleção de todos os detalhes dela, portanto, desde as beatas dos seus cigarros, desde pequenos apontamentos da sua vida, desde roupas, tudo. Então cria um museu para dar conta dessa sua paixão avassaladora. E para além disso também é um retrato político-social do seu país. Gostei bastante, lembro-me de falar muito neste livro e ficar com vontade de ler mais. Infelizmente nunca mais li, portanto não acho que ainda seja um escritor que eu adoro e que esteja sempre a recomendar, mas gostei muito do Museu da Inocência e sim, tenho que recomendar esta obra. Depois eu li Maus 1 e Maus 2, que são novelas gráficas, portanto banda desenhada, livros absolutamente espetaculares. Têm que ler, vocês vão adorar. Eu não sou muito leitora de banda desenhada, novelas gráficas, não sou muito leitora, mas sempre que leio eu gosto e fui completamente arrebatada por este livro que tem como tema a Segunda Guerra Mundial. Portanto,
é maravilhoso, está feito de uma forma que nos envolve bastante e nos perturba também. É uma história violenta e avassaladora. De vez em quando ainda me lembro destas personagens que são tão carismáticos e tão bem desenvolvidos ao longo de Maus 1 e Maus 2. A sério, precisam de ler este livro. Não deixem de ler, mesmo que pensem que novelas gráficas não são para vocês. Depois eu li um livro chamado Livre e eu lembro-me que este livro eu saía a recomendar por todo o lado. É um livro de memórias e aqui eu começo a ler muitos livros de memórias e cada vez eu sinto que é um género que eu gosto bastante, de histórias reais e inspiradoras. Então nós temos aqui uma mulher que tem 26 anos, está divorciada, sem nada, em termos profissionais, no poço, também não está a dar-se muito bem com os filhos, com a família, portanto perdeu tudo e ela tem que recomeçar e ela decide aventurar-se na selva, levar uma mochila e durante 3 meses ela vai percorrer um caminho sozinha e ter ali várias reflexões. Ela partilha aquilo num livro e várias reflexões e como é que ela encontrou novamente um sentido para a sua vida, como é que ela superou as dificuldades e acaba por ser um livro super inspirador para quem quer recomeçar, para quem precisa de encontrar um norte e é uma história mesmo inspiradora e maravilhosa. Eu gostei muito, muito, muito. Depois vi o filme e também gostei bastante. Portanto, se não quiser ler o livro, vê o filme que vais gostar, de certeza. Eu li Still Alice e este livro também tem um filme que penso que tenha sido nomeado para o Oscar e por causa disso é que eu li o livro. Porque eu tinha um desafio na altura de fevereiro, mais ou menos, quando saiu as nomeações, eu li os livros que estavam ligados ao Oscar, que tinham sido parte das nomeações ou como melhor roteiro adaptado, ou melhor filme e tudo mais. Então eu li Still Alice e eu lembro-me ainda bastante bem desta história. Nós temos uma professora, uma mulher bem sucedida, que vai ao médico e acaba por ser diagnosticada uma doença, a doença tão conhecida e tão devastadora que é Alzheimer. E ela muda completamente a sua vida, a rotina, e é ver a decadência dessa mulher que estava tão bem, tudo corria tão bem e a vida muda inesperadamente. Still Alice é um livro triste, não é? Triste e duro e bastante realista e vocês também acho que vão gostar se gostam deste género de histórias e dá que pensar, não é? Em como a vida nos surpreende muitas vezes para o bem e para o mal. Um livro que eu pensava que não tinha sido assim tão importante naquele momento, mas eu de vez em quando lembro-me desta história, porque é uma história completamente absurda, é perturbadora também. É de um autor brasileiro e eu aqui em 2014, 2015 começo a ler muitos autores brasileiros e Dias Perfeitos de Rafael Montes. Rafael Montes ainda não era o sucesso que é agora, ele já escreveu inúmeros livros e faz muito, muito sucesso. Dias Perfeitos, eu lembro-me como foi publicado pela Companhia das Letras e é uma história que realmente não é... Olha, ele é muito original nas suas histórias. Ele agarra a história de um homem que conhece uma mulher e ele vai ficar completamente obcecado por essa mulher, só que as coisas vão correr mal e ele vai andar com o corpo dessa mulher de um lado para o outro. As mentiras que ele inventa. É um livro de crime, suspense, thriller, psicológico. Ele sabe fazer muito bem esta mistura e prende-nos até ao fim. No início eu não estava assim muito interessada na história, ok, isto é um bocadinho absurdo, mas depois eu envolvi-me bastante e devorei a última parte deste livro, a sério. É um livro tão absurdo que às vezes dava por mim a rir com coisas que se eu estivesse à minha frente não ia rir de certeza. Não ia rir de certeza. Mas eu lembro-me de momentos deste livro. Eu até achava que este livro tinha outro título, mas agora ao fazer esta lista
percebi que se chama Dias Perfeitos. Eu não me lembrava que tinha lido o Dias Perfeitos. Sabia desta história, esta história de vez em quando vem à minha mente, não sabia que era este, mas fiquei até surpreendida com isso. Depois, em 2015, eu descubro um dos meus livros preferidos da literatura russa, que é este, A Morte de Ivan Ilitch, e é um livro que me traz uma forma de olhar para a morte, para o fim da vida, não é? Diferente. Eu já tinha lido nesta altura, já tinha lido em 2014 ou 2013 ou 2012, já não me recordo, mas sei que foi no início do canal, As Intermitências da Morte de José Saramago, e li então A Morte de Ivan Ilitch, que me marcou muito. Este livro faz parte de várias listas literárias que eu crio, porque realmente é um livro que eu recomendo para se começar a ler literatura russa, este e outro, Noites Brancas, mas este livro marcou-me muito. Eu lembro-me bastante bem de estar a ver a vida deste protagonista, que a vida dele está a acabar e as pessoas à sua volta começam a afastar-se, são completamente interesseiras. Dá que pensar, acabamos às vezes a vida a perceber quem são as pessoas que estão ao nosso lado. Eu leio então um segundo livro de Salinger, Franklin e Joey, eu acho que é assim que se diz, e foi um livro que gostei muito. Este Salinger é um dos meus escritores preferidos. Depois de ter lido À Espera no Campo de Centeio, Uma Agulha no Palheiro, ele tem tantos títulos, enfim. Eu gosto bastante de Salinger e Franny and Zoe, apesar de eu não me lembrar com detalhes da história, sei que são dois adolescentes, eles estão ali sentados, tenho vagas memórias, mas sei que gostei bastante dos diálogos, super interessantes, eles não têm muita coisa em comum. Um personagem, eu lembro que guardava um livro na mochila, o outro quer saber, a outra, que é uma mulher, quer saber o que é que ele guarda, e eles têm debates super intelectuais e profundos, e eu lembro que gosto muito dos temas que Salinger traz para os seus livros e que nos vemos muitas vezes nas páginas daqueles livros. Olha, eu não sei, eu gosto bastante, então eu sei que me marcou e continuo a gostar muito deste livro, apesar de não ter grandes memórias. Talvez esteja na hora de reler os livros de Salinger. Um pequeno livro de um autor português eu descobri nessa altura, chama-se O Aníbal Leitor, e é uma ode à paixão pelos livros e à paixão pela leitura, e é maravilhoso. É um livro que eu recomendo muito. É um homem que se perde, encontra uma ilha e nessa ilha encontra o Aníbal Leitor, que devora livros, e é muito bom. É uma história muito encantadora. Em 2015 eu descubro também a minha escritora preferida, ok? Foi com 30 anos que eu descobri a minha escritora preferida. Estou a falar de Helena Ferrante. Este livro está muito velhinho, muito amarelado. Continuo aqui com as minhas marcações. Eu li este livro 2 vezes. Ele tinha saído em novembro de 2014 e eu vou ler então Helena Ferrante em 2015. E a minha paixão por ela só aumenta a cada livro. Aumentou na releitura. É uma autora que continua a fazer parte da minha vida e que eu sugiro e recomendo bastante. Insistam, os livros vão ficando melhores, a sua obra é maravilhosa e completa o meu mundo, a minha vida, ela é espetacular. Também li, ou reli, que eu acho que reli, A Laranja Mecânica. Eu já tinha lido este clássico quando era mais jovem, mas com 30 anos a obra teve outro peso, ok? Temos aqui uma distopia em que um grupo de pessoas provoca a violência todos os dias, sem piedade, e tem uma linguagem bastante própria. E ao início é um bocadinho estranho, mas depois ao longo da leitura vamos nos adaptando a esta linguagem e entendendo e entrando no mundo da Laranja Mecânica, e é excelente, assim como o filme também. Outro livro que foi muito importante para mim foi este, Um Quarto Só para Si, de Virginia Woolf. É como que tirar-me as vendas dos olhos, abrir-me a janelinha para o mundo e mostrar, ok, Cláudia, tens aqui outras formas de olhares para aquilo que vives, para olhares para aquilo
as outras mulheres vivem e a forma como elas são tão, ou foram tão condicionadas, são ou foram tão condicionadas nas suas vidas, tiveram que lutar mais, tiveram mais obstáculos, não é? Para porem para fora as suas obras, partilhar as suas palavras, transformar as suas palavras em livros, em dizerem aquilo que sentem, é magnífico. Esta senhora, Virginia Woolf, tornou-se uma das minhas escritoras preferidas ainda hoje. É uma mulher que eu admiro no mundo literário, então é um livro que abre os olhos a muita gente, a muitas mulheres como eu, que viviam na ingenuidade, não é? Na ingenuidade. Depois, eu leio Madame Bovary, um clássico que ainda hoje é um dos meus preferidos. Madame Bovary é uma mulher destemida, também tem as suas preocupações, as suas inseguranças, no entanto ela age conforme aquilo que precisa, quer, deseja, apesar da sociedade, uma sociedade tão pesada que limita tantas ações e tanta forma de viver e estar da mulher em busca daquilo que pretende. Então, um livro que me marcou, eu acho que já me deixou aqui algo dentro de mim que me fez de alguma forma perceber que devemos sim investir em nós e investir naquilo que sentimos e não nos preocuparmos com aquilo que a sociedade nos diz ou nos manda fazer, e que devemos nos permitir a liberdade em nós mesmas. É uma obra que eu gosto bastante e é muito complexa, então é apaixonante. Não só por isso, pela personagem, pela força da personagem e por tudo aquilo que nos apresenta, que hoje em dia não se nota tanto, mas ainda continua aí, não é? Ainda continua aí. As mulheres muitas vezes são alvo de muitas injustiças. Leio também, em 2015, Frankenstein, que é uma obra que se torna uma grande referência para mim. Eu já vi vários livros, filmes que têm como referência Frankenstein. Eu acho que é uma obra quase que obrigatória para entender outras obras. Então, sim, gosto bastante de Frankenstein. Ainda gosto mais, passado tantos anos, e recomendo muito Frankenstein. Lolita é aquele livro que já passou por várias fases. Ora é muito popular, ora não é. Ai, não se lê isto, está-se a romantizar, não sei o quê. Entretanto, é uma obra que perdura ao longo dos tempos. Considera-se agora uma obra quase que proibida, não se pode falar em Lolita. O politicamente correto não permite, mas Lolita é um livro que eu recomendo. Não acho que romantize nada. Aliás, estamos aqui a ler do ponto de vista de um criminoso, então com uma paixão por uma miúda e claro que traz temas super pesados, mas é uma obra, vocês têm que ler, vocês apreciem aquela narrativa. Não há coisa mais bonita do que aquela narrativa, a forma como ele começa a obra, como ele desenvolve, meu Deus, absolutamente incrível. A complexidade destas personagens. Nós vamos ler livros de hoje em dia com os mesmos temas, não tem a profundidade de Lolita, não tem a profundidade de Lolita. Quantos Lolitas já eu li depois numa tentativa de serem Lolitas, mas não consegue. Enfim, referência, maravilhoso e considero absolutamente genial. Depois, A História Secreta de Dona Tartt, foi uma autora que eu descobri em 2015 e já li todos os livros que ela publicou em Portugal. Queremos mais livros de Dona Tartt, eu gosto, é uma senhora que desenvolve muito os seus livros, é muito lenta, tem muitos pormenores, mas é por isso mesmo que eu gosto dela. Eu gosto bastante das suas histórias. A História Secreta é uma história que se tornou depois, mais tarde, um ícone do Dark Academia, não é? Então, e depois ficou mais popular com outras redes sociais e A História Secreta é maravilhoso, têm que ler, porque a complexidade daquele grupinho de pessoas elitista e que adora, tem paixão pela arte, pela literatura, depois existe ali um crime, toda a gente quer guardar o segredo, as coisas vão avançando e é maravilhoso este livro. Já li 2 vezes e gosto bastante, recomendo muito Dona Tartt. Também, em 2015, eu descubro uma autora brasileira que publicou um livro que
depois se tornou bastante popular, um clássico para a literatura brasileira, chamado O 15 de Raquel Queiroz. O 15 irá contar a história de uma família no Nordeste por causa de um tempo de seca, em 1915. Publica o seu livro com 19 anos. É uma história que se calhar quando estás a ler não entendes bem o peso dela, mas ela ficou comigo. Ao fim deste tempo todo, eu ainda me lembro do livro 15. Eu lembro-me bastante bem quando estava a ler o livro e aquela realidade. Eu acho que li um livro dentro do mesmo tema, que é As Vinhas da Ira, mas este livro é mais enxuto, é mais cru e também gostei bastante e claro que recomendo. Em 2015 eu li Um Conto de Natal, de Charles Dickens. Eu percebo que é um autor que eu gostaria de ler mais, no entanto não tenho lido nestes 10 anos. Um Conto de Natal, um livro que eu faço releituras porque na altura do Natal acho que é o livro perfeito para se ler no Natal. E por fim, um calhamaço chamado Eu Confesso, que foi um livro que eu li em 2015. Eu confesso que é um calhamaço que eu não ouço muita gente a falar, mas também se passa na Segunda Guerra Mundial e nós temos ali a história de um menino e depois mistura ali paixão pela música e eles passam por muitas dificuldades, são uma família rica, mas as coisas vão se complicar. Achei muito interessante, até porque eu não me lembro muito da história, mas lembro-me de pequenos pormenores da história. Lembro-me do violino, lembro-me do que o violino escondia, lembro-me dali da atmosfera, daquela ligação do menino olhar para um pai. Lembro-me disso, mas não me lembro muito da história. É interessante isso. E é um livro que eu, cada vez que os meus olhos passam pelas livrarias e vejo, eu tenho boas memórias. Portanto, sei que gostei e acabou por ficar comigo, não é? De alguma forma. Portanto, eu agora fiz uma lista de 20 livros. Na altura eu li 85 e quando estava a ver a minha lista, estes 20 livros foram realmente os livros que me marcaram mais há 10 anos atrás, que eu recomendo, obras e autores que ainda continuo a amar, a gostar bastante, uns que desapareceram, outros que continuei a ler, mas muitas referências em 2015 para os dias de hoje. E é isto. Obrigada por teres assistido e até ao próximo vídeo.